Você sabe que todo final de rodada a gente senta aqui e analisa como é que ela foi, como é que os resultados impactaram na vida do Fluminense, como é que ficou a projeção do Fluminense em questão de classificação, né? Brasileirão feminino só são 15 rodadas. Então não é aquele campeonato longo igual o masculino, com 38, que a gente tá vendo lá na frente como vai terminar. Não, o feminino é tiro curto. Então toda rodada muda muita coisa a questão de classificação, e essa não foi diferente, tá? O Fluminense tirou ponto de time grande, rivais perto do Fluminense na tabela perderam pontos, e a gente tem coisa pra analisar aqui, tá? Então, por favor, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, tá? E vamos analisar juntos essa 8ª rodada do Brasileirão Feminino. A tabela tá aí na tela de vocês, ó. Aquela tabela que a gente tem personalizada aqui do canal, né? Com o nosso próprio simulador e tal. Primeiro aqui a tabela, de fato. Não, na verdade, primeiro vamos olhar os resultados da última rodada. Juventude recebeu o Palmeiras, tomou 4-0, mais do que esperado. São Paulo recebeu o América Mineiro, meu amigo. 3-1 América Mineiro lá na casa do São Paulo. Esse resultado preocupa muita gente, já vamos falar disso daqui a pouco. Bahia e Bragantino era um confronto direto de times perto do Fluminense. O ideal pro Fluminense aqui era um empate. Ou se fosse para ter um vencedor, que o Bragantino vencesse. O Bahia era o pior dos resultados, vencer. Mas o lado bom é que meio que afastou o Bragantino da briga. Então aqui não foi o melhor, mas também não tá ruim. Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo tava ganhando o jogo. A gente viu esse jogo aqui em live, né, fazendo react. O Flamengo tava vencendo o jogo, o Cruzeiro empatou. O Cruzeiro fez uma partida muito ruim. Quem dera o Cruzeiro tivesse jogado assim quando enfrentou o Fluminense, né, Cruzeiro? Fez uma partida muito ruim. Conseguiu buscar um empate, mas não a virada. Cedeu um pontinho pro Flamengo muito valioso, né? 3B da Amazônia Esporte. O jogo entre as duas equipes da zona de rebaixamento. E as duas equipes que vão cair mesmo. 3B ganhou, mas tanto faz também. O Inter ganhou só de 1-0 do Real Brasília, mas só pra gente, né? Porque pra elas, foi a primeira vitória do campeonato. O Inter, quando entrou em campo pra pegar o Real Brasília, tava na zona de rebaixamento. O 3B tinha passado o Inter. Mas o Inter foi lá, fez o que tinha que fazer, no barato, tá? 1-0 ali, na conta do chá. Conseguiu sua primeira vitória. Fluminense Ferroviária em Moça Bonita 1-1, né? O Fluminense abre o placar, tem a chance de fazer 2-0, mas toma um empate, depois tem as várias chances de fazer 2-1, acaba não fazendo, mas segura a ferrinha, também consegue um ponto valiosíssimo contra as líderes, né? E Corinthians e Grêmio, resultado bom pro Fluminense, porque o Corinthians não briga com a gente, né? A briga do Corinthians é lá na frente, a gente tá em outra briga aqui atrás. E o Grêmio também, que não é na mesma briga que a gente, né? Então o Corinthians ganhar esse jogo foi muito interessante também. E aí, vamos só dar uma olhada aqui nos jogos da próxima rodada? Grêmio e Juventude. Esse jogo aqui deve dar Grêmio, né? Deve dar Grêmio. O Grêmio deve conseguir dar uma aproximada aqui na gente. Ferroviário e Flamengo. A Ferroviária que não me invente de deixar ponto pro Flamengo. Real Brasília e Cruzeiro, não importa pra gente. América Mineiro e Fluminense. Olha aí. Nossa, meu Deus do céu. Esse jogo, quando eu desenhei a tabela planejada no começo, era um jogo tranquilo, tá? Mas não vem se desenhando um jogo tranquilo agora pra gente, não. Inter e 3B. Inter vai conseguir sua segunda vitória no campeonato. Bragantino Sport. Provavelmente o Bragantino vence também. Palmeiras e São Paulo, um belíssimo de um jogo. Só que um belíssimo tanto faz pra gente também. Pouquíssimo importa esse resultado pro Fluminense. E Corinthians e Bahia. O Corinthians tem que fazer sua parte também, segurar o Bahia, porque estamos precisando, beleza? Agora sim, vamos dar uma analisada na tabela, mas antes de eu olhar a tabela de fato como ficou, deixa eu te pedir um favor. Esse jogo da próxima rodada contra o América é amanhã. Você tá vendo esse vídeo sábado? Esse jogo é amanhã. Estaremos lá, tá? O time de Guerreiras estará lá na Arena Gregorão transmitindo. Só que você sabe que o canal Time de Guerreiras é um canal que eu toco tudo sozinho, sai tudo do meu bolso. Não tem patrocinador, não tenho marca, não tem nada. O que eu tenho é a ajuda de vocês. Então, mais uma vez, para conseguir fazer uma transmissão desses jogos fora do Rio, eu tô pedindo ajuda de vocês. O LivePix tá aqui, ó. QR Code do LivePix aqui. E aqui embaixo a meta. Viagem para Minas Gerais para transmitir América Mineiro e Flu pelo Brasileirão Feminino. A viagem ao todo deu 811,97. Já conseguimos 652,97. Mandaram o Luan, mandou 97 aqui pra arredondar essa conta. Obrigado, Luan. Falta pouco, cara. Falta pouco. Sai tudo do meu bolso, cara. Ajuda a gente aí. Qualquer ajuda que você puder ajudar, cara. Qualquer 1, 2, 3 reais nesse Live Pix aí já vai ajudar. Porque de pouquinho em pouquinho da galera mandando já tem 650. Então, falta mais um pouquinho, de pouquinho em pouquinho pra gente bater o valor todo, tá? Qualquer ajuda que você puder dar vai ser muito importante. Agora sim, vamos ver a tabela, de fato, e a projeção dela daqui até o final do campeonato, porque vamos ver como é que tá ficando a situação pro Fluminense classificar, que é o que importa pra gente no final das contas. Primeiro, que mais uma rodada, o G5
é aquele G5 óbvio. Deixa eu dar até um zoom maior aqui na tabela, porque não precisa aparecer os jogos pra gente agora. Mais uma vez o G5 vai se mostrando aquele G5 óbvio que a gente imaginava. As 4 equipes paulistas mais o Cruzeiro, né? Ferroviária líder com 20, Cruzeiro vice-líder com 20, Palmeiras com 17, Corinthians com 15, campanha até aqui devendo do Corinthians, né? E São Paulo com 14. O Bahia até chegou em 14 também. O Bahia chegou por um momento a estar na frente do Corinthians, porque o Corinthians jogou depois, o Bahia chegou a passar. Mas mais uma rodada do G5 é esse mesmo de sempre. O Bahia me deu-lhe uma arrancada, chegou aqui agora em 6º lugar com 14 pontos, venceu o seguido Fluminense e Bragantino. América Mineiro venceu o São Paulo, apareceu aqui em 7º com 12, e o Fluminense com 12. E aí estão aqui pertinho do G8, o Flamengo com 11. O Real Brasília, eu vou ser sincero, eu não boto nessa conta, tá? Mas eu acho que ainda estão aqui pertinho, dá pra considerar que estão aqui na briga, o Bragantino e o Grêmio. O Grêmio tá ficando cada vez mais pra trás, tá? Mas eu acho que... Tá, o Grêmio tá quase fora já. O Grêmio tá quase fora, beleza. Tá, pensando aqui, tá bom. Acho que tira o Bragantino também. Acho que do Flamengo pra cima que a briga tá acontecendo. Na minha cabeça. Mas, ainda assim, vamos pensar aqui o seguinte. Eu tinha uma tabela planejada em que eu comparava o Fluminense com outras equipes que brigavam no mesmo lugar na tabela. Qual lugar na tabela é esse? Essas 3 últimas vagas. Eu comecei o campeonato falando, as 3 últimas vagas vão ficar entre Fluminense, Flamengo, Grêmio e Inter. O primeiro erro que eu corrigi no percurso é o Inter. O Inter ganhou o primeiro jogo agora. Loucura, que é campeão internacional. Então eu tirei o Internacional. Coloquei o Bragantino nessa briga no lugar do Inter, na minha planejada. Só que aí agora eu já vi que o Bragantino também não. E aí eu troquei pelo Bahia. Mas fato é, tá até aqui, ó, planejada aqui, ó, jogos do Fluminense aqui, jogos do Flamengo aqui, jogos do Bragantino aqui. Mas, como tem uma porrada de time embolado, pra simplificar aqui a história, vamos dar uma olhada na tabela planejada só do Fluminense? Vamos fazer isso? Olha só. Aqui, olha só pra essas colunas aqui, tá? Essas que eu marquei aqui agora. Até a letra D. Que são os jogos do Fluminense. Qual era o planejamento aqui de pontos? Fazia 23, né? Porque 23 é um número que garante um time no G8. Até hoje, nunca um time que fez 23 ficou de fora. Só que com 22 já teve time que ficou de fora. Então 23 é o que garante. E pra chegar em 23, qual é a conta que eu fiz? É que que provavelmente perderia pro G5, né? Cruzeiro, Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras. Aí eu botei Flamengo, Bragantino e Grêmio como sendo os concorrentes diretos, confrontos diretos. Então espera um pouco esse jogo aqui. Daqui a pouco a gente olha pra ele. E os outros jogos que eu botei em verde são das equipes abaixo. E aí pra esses jogos em verde eu projetei que o Fluminense tem que fazer 3 pontos. O planejado nesse jogo aqui é fazer 3. Fazendo 3 nesses jogos, o Fluminense já chegaria a 21. Pra 23 faltariam 2. Aí bastaria arrumar 2 empates nos 3 confrontos diretos. Beleza? A matemática é essa. Só que o nosso saldo tá menos 3 agora. Eu vou te explicar por que ele tá menos 3 agora. Primeiro jogo contra o 3B. Planejado era fazer 3, fez 3. Ou seja, não tá devendo nada. Segunda rodada. Planejado era perder, perdeu. Segue sem dever nada. Contra o Juventude. Planejado era ganhar, ganhou. Só que aí contra o Inter, planejado era ganhar e empatou. Ou seja, aqui o Fluminense deixou 2 pontos no caminho. Ficou com saldo menos 2. Só que aí empatou com o Corinthians, que planejado não era ganhar nada, ganhou 1. Então saldo menos 2 já vira saldo menos 1. Sport tinha que ganhar, ganhou, beleza. Bahia tinha que ganhar, perdeu. Bahia foi pra menos 4. Empatou com a Ferroviária, foi pra menos 3, beleza? A conta é essa. Dito isso, eu acho que agora a gente consegue olhar só pra isso aqui agora. Só pra isso aqui agora. Foram 8 rodadas. Isso quer dizer que foram 24 pontos em disputa. E o Fluminense conquistou 12, 50% de aproveitamento. Se o Fluminense continuar com 50% de aproveitamento, nas próximas 7 rodadas, são 21 pontos, o Fluminense vai somar de 10 a 11 pontos. Ou seja, o Fluminense vai ficar com 22 ou 23. E aqui entre a gente, eu acho que nesse ano não vão ser 23 pontos o corte. Eu acho que esse ano classifica com 22, se bobear com 21. Porque esse ano tem muito time no bolo, cara. Tem muito time no bolo. Não tinha tanto time no bolo nas outras edições. Se a gente voltar pra cá, eu falei que eu vou olhar a partir de agora de Flamengo pra cima, mas na matemática o Bragantino tá na briga, Real Brasília acho que não. Na matemática o Bragantino tá na briga e o Grêmio também.
Então tem muito time no bolo. Eu acho que não vai ser 23. Eu acho que vai ser 22 ou 21. Então, se o Fluminense mantiver os 50% de aproveitamento, digamos que dos 21 pontos agora faça 10. Né? Tem um ponto contra a Ferroviária aqui. Calma, aqui, agora sim. Tem um ponto contra a Ferroviária aqui. Digamos que dos pontos que falte agora, dos 21, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Faça 10. Vai chegar a 22. Eu acho que passa em oitavo com 22. Beleza? Onde estão esses 10 pontos? São 3 vitórias e um empate. Né? Onde estão? Tem que ganhar do Real Brasília. Não tem discussão. Tem que ganhar. É em casa. Mesmo que fosse fora, tem que ganhar. Não se negocia ponto com o Real Brasília. E por mais que seja difícil pra cacete, tem que dar um jeito de ganhar do América. Esse jogo de domingo de amanhã virou crucial pro Fluminense. É difícil, mas tem que dar um jeito de ganhar. Se vira. Aí, falta uma vitória e um empate. Desses jogos aqui, o outro que eu acho mais provável de conseguir uma vitória é contra o Grêmio em casa. Também é difícil. Mas se bobear é menos difícil que o América, tá? Se bobear, o América fora agora é mais difícil do que o Grêmio em casa. Então tem que ganhar do Grêmio. Aqui, ó, chegamos em 21. Talvez classifique com 21, tá? Eu acho possível classificar com 21. Mas pra garantir, vamos trabalhar com 22 pontos? Faltou um empate. Faltou um empate. Não vou contar com um ponto contra o Palmeiras na Arena Barueri. Ainda por cima é gramado sintético. Não vou contar com um ponto contra o São Paulo lá em Cotia. Por mais que a gente vai estar lá transmitindo também. Eu vou pra Cotia em São Paulo transmitir esse jogo. Mas vou sabendo que o provável é derrota, não tem problema. Tem que arrumar um empate aqui contra o Flamengo ou o Bragantino. Ou dar um jeito de tirar ponto do Flamengo, que eu não aguento mais o Fluminense feminino perdendo pro Flamengo. Ou busca um empate contra o Bragantino lá em Santana de Paraíba. O ideal era empatar os dois. E aí fazia os 23. Então a matemática é essa, tá? Tem que ganhar do América. Tem que ganhar do Grêmio. E tem que ganhar do Real Brasília. Beleza? Conseguiu essas 3 vitórias. É porque não vai ser nessa ordem, né? Mas esses 3 jogos são vitórias inegociáveis. E aí, contra Flamengo ou Bragantino, buscar um empate. Agora, como os jogos não são nessa ordem, né? Você imagina isso daqui, ó. Perdeu pro América. Aí visitou o São Paulo, mas vai perder. Perdeu também. O Fluminense vai ter que fazer 10 pontos em 15 a disputar aqui no final. Aí ganha do Real Brasília, ganha do Grêmio. Vai ter que ganhar outro Flamengo ou do Bragantino. Então, não ganhar do América agora significa ter que ganhar do Flamengo ou do Bragantino. Eu ainda acho que o América fora e o Bragantino fora tem uma dificuldade semelhante. Então, se perder pro América, teria que dar um jeito de ganhar do Bragantino lá. E empatar com o Flamengo, óbvio. Né? Mas você vê que perdendo pro América a situação já fica muito ruim. Se ganhar do América, dá pra, com a vitória contra o Grêmio, com a vitória contra o Real Brasília, um empate contra o Flamengo ou o Bragantino pra fazer 22 e se empatar com os dois 23. Beleza? A matemática tá assim. E aí a próxima rodada é Fluminense e América. Já é esse jogo decisivaço pro Fluminense. Domingo, 3 da tarde, lá em Contagem, beleza? É isso. Assim ficou a situação do Fluminense depois da 8ª rodada. Próxima rodada já começa hoje. Tem jogo do Palmeiras. Deixa eu abrir aqui. Na nossa tabela tem, né? Eu ia olhar no celular, mas eu esqueço que na nossa tabela tem, na nossa planilha aqui. É Palmeiras e São Paulo. Clássico paulista. Assim, esse jogo pouco importa pra gente, como eu falei, mas abre a rodada hoje, nesse sábado, tá? E os outros jogos, domingo e segunda, beleza? O Fluminense joga domingo às 3 contra o América. Transmissão do time de Guerreiras direto lá de Contagem, Arena Gregorão. Show, se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho, deixa o like. Qualquer ajuda no LivePix pra gente viajar pra esse jogo, eu tô aceitando, tá? Qualquer mesmo, R$1, 2, qualquer coisa no LivePix ajuda demais. E só pra reforçar mais uma vez, aqui a arte que tá do meu lado, ó. Sorteio da camisa da Bruninha, camisa que a nossa levantadora do vôlei usou a temporada inteira, terça-feira, tá? Últimos números à venda, corra, garanto o seu. O link com o post do Instagram, onde tem as regras, como participar, como comparar os números, tá aqui no primeiro link da descrição, tá? Show? É isso. Um beijo, um abraço a todos. Vejo vocês amanhã na transmissão de América Mineiro Fluminense lá de Contagem. E valeu!